Em Alexandria, no Egito, é madrugada do ano de 356. 5.000 soldados romanos cercam uma basílica com a ordem de prender um bispo. O bispo é um sujeito magro, baixinho, por volta dos seus 60 anos, mas ele acaba de sair vitorioso do maior concílio da história da igreja. Junto de outros tantos bispos do mundo inteiro, ele definiu que Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Bom, o imperador não gostou da decisão, manda prender o bispo. 5.000 soldados para prenderem um bispo. 5.000. Bom, adivinha? O bispo escapa, sai pela janela, foge pelo deserto para junto dos monges eremitas, vai escrever no meio do deserto, no meio da areia, um dos textos mais influentes da história do catolicismo. Esse bispo se chama Atanásio. Hoje é dia de Santo Atanásio de Alexandria. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, da Patrono. Esse é o todo santo dia do dia 2 de abril, dia de Santo Atanásio, de tantos outros santos que a gente vai sim falar na segunda metade desse vídeo. Mas eu quero começar com vocês falando sobre esse monstro da geologia, da história da igreja, Santo Atanásio. Deixei engatilhado o mapa errado para variar. Ele vem, ó, achei que tinha deixado os mapas certos. Agora sim temos o mapa. É isso aqui. Ó, este mapa aqui. Este mapa aqui. Ele vem dessa região aqui, ó. Deixa eu comentar com vocês que todos esses problemas estão dando. Por quê? Porque eu deixei as gurias desenharem no tablet hoje de manhã enquanto eu tava lendo. Agora mudaram até minhas cores, cara. Ó, agora sim. Deu. Estamos falando de Alexandria, fica bem aqui nesse litoral do Egito com o mar Mediterrâneo. Século IV, talvez um dos séculos mais decisivos desse início da história do catolicismo. Em 313 a gente tem o Edito de Milão, aquela série de cartas que o imperador Constantino envia a diversas autoridades do império para acabar com a perseguição, ou seja, para descriminalizar o catolicismo. De um dia para o outro, ser católico deixou de ser crime, ou ao menos deixa de ser tão perseguido, porque a gente sabe que a aplicação da lei é uma coisa que demora muito tempo. As cartas vão para alguns lugares, demoram para outros, alguns obedecem, outros não, até que os que não obedecem sejam delatados de algum modo. Então, não é assim, tá? Não é de um dia para outro exatamente. Ainda que o Édito de Milão tenha sido, né, algo pontual na história. Só que as igrejas saem das catacumbas, digamos, começam a ser construídas por toda parte. Nós vamos ter a Basílica de Latrão, a primeira basílica, a arquibasílica. Só que os problemas não terminam aí e nem as perseguições, porque o arianismo começa a surgir e começa a chegar nas autoridades, tá? Nós vamos ter alguns governadores, imperadores arianos, portanto, de algum modo, creem em parte da fé católica, diferem em outra parte, que mandam matar os católicos de fé ortodoxa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um catolicismo crescendo, conseguindo se estabelecer, a gente tem esse novo desafio que vai ser, enfim, eh, algo quase sui generis na história da igreja. Ário, o heresiarca Ário, era um sacerdote de Alexandria, ensinava o seguinte: Jesus Cristo é uma criatura excelente, a mais alta de todas. Vocês devem estar acostumados a ouvir: "Não, Jesus era um homem muito sábio, era um homem bom,
era um homem iluminado, era um ser de luz, mas ele não era Deus. Às vezes as pessoas até omitem, né, o ele não era Deus, mas tá implícito quando tu diz: "Ó, não, Jesus era um homem muito bom, Jesus era um profeta". Quer dizer, tu tá elevando ele ao máximo que tu pode falar dele, porque tu não pode, na tua concepção, dizer que ele é Deus. Então, o arianismo sobrevive até hoje, tá. Houve um tempo em que Jesus não existia. Essa frase de Ario foi, tocou fogo na doutrina da igreja de algum modo. Só que, eh, o arianismo ele vai ser derrotado logo no início do século, né, no primeiro quarto do século, mas ele nunca vai ser de fato apagado, tá. Santo Atanásio, que é esse grande combatente, ele nasce em Alexandria ali por volta de 295, portanto, pré-Édito de Milão, pré-Constantino. Alexandria naquele tempo onde eu mostrei para vocês, litoral aqui do Egito, uma cidade importantíssima, cosmopolita, era a segunda maior cidade do Império Romano, tá, depois de Roma, Alexandria era a grande cidade. E sendo essa cidade era uma cidade portuária, era multicultural, cheia de filósofos, bibliotecas, igrejas, templos pagãos. Santo Atanásio cresceu ali, recebeu educação clássica em filosofia, gramática, teologia, falava grego e copta, que é a língua local, e ele foi, ah, discípulo, foi de algum modo tomado debaixo da asa ali de Santo Alexandre de Alexandria, do bispo Alexandre, que foi o bispo de Ario, e o bispo que denunciou Ario e que condenou Ario de modo diocesano e que foi para o concílio depois, eh, condenar Ario também. Ele virou secretário de Santo Alexandre, foi ordenado diácono em 326 e em 325, antes mesmo da ordenação, nós temos o concílio de Nicéia e Santo Alexandre leva Santo Atanásio com ele, né, ainda, ah, um jovem ali, vocacionado. Tecnicamente ele não tinha voto, mas a inteligência, a eloquência dele foram tão grandes que ele acabou tomando a frente da refutação dos arianos. Santo Atanásio brigou para incluir uma palavrinha no credo, uma palavra grega que muda absolutamente tudo, homoiousios, que é o nosso consubstancial, algo feito da mesma substância, que compartilha a mesma substância. É, é por isso que nós temos no credo niceno constantinopolitano consubstancial ao Pai. Essa palavra foi sugerida por Santo Atanásio e inserida pelo concílio no credo católico. É, de algum modo, ele que defende o uso dessa palavra e ela que vai fazer toda a diferença nesse contexto. Concílio de Nicéia, então, em 325, condena o arianismo, Ário é exilado, todo mundo volta para casa achando que acabou, mas não acabou. Em 328, Santo Alexandre morre. O povo de Alexandria aclama Santo Atanásio como seu sucessor. Ele tem ali por volta de 30, 33 anos, é jovem demais para o cargo, né? Não é usual um bispo tão jovem nesse período, mas ele aceita, começa o seu episcopado esse que vai durar 45 anos mais ou menos. Só que desses 45 ele vai passar pelo menos 17 anos em exílio e em 5 exílios diferentes, sob 4 imperadores diferentes. Porque os arianos não desistiram depois de Nicéia, eles foram para os bastidores, eles foram para o background ali e fizeram lobby na corte e, de algum modo, evangelizaram, de modo que eles convenceram Constantino, convenceram Constâncio II, convenceram Juliano o Apóstata, convenceram Valente, 4 imperadores seguidos, de que Santo Atanásio era um problema para a fé católica. E sempre que eles conseguiam convencer o imperador exilava Santo Atanásio. Ele foi para Trèveris, na Alemanha, foi para Roma, eh, foi para diversos lugares
longe do seu povo, da sua diocese, do seu rebanho de Alexandria. Aí o imperador mudava de ideia ou entrava outro lugar, Santo Atanásio voltava e tudo recomeçava. Ele novamente ia ser exilado. O exílio mais dramático dele é o de 356, quando Santo Atanásio está rezando dentro da basílica à noite, né, no início da madrugada com a comunidade, e de repente 5.000 soldados cercam o prédio. A ordem é de prender Santo Atanásio. No meio da multidão ele consegue escapar, fugir para o deserto, vai para os mosteiros, que ele mesmo conhecia bem. Ele era amigo pessoal, por exemplo, de Santo Antão do Deserto. Inclusive nós conhecemos Santo Antão por conta dos escritos de Santo Atanásio. Santo Antão, que é um santo de janeiro, nós vimos ele aqui já no Todo Santo Dia esse ano. Então, se tu quiser saber mais, vai lá no na playlist, no canal da Patrono, que vai ter mais sobre ele. Santo Antão, que é o pai dos eremitas, a gente fala muito dele inclusive também no curso Pilares da Ordem, que está sendo terminando de ser regravado. Se Deus quiser, agora esse mês de maio vai ser lançado. Comenta aqui se tu quer receber as primeiras notícias sobre ele já. Bom, Santo Antão é o pai do monaquismo, né, da vida eremítica. E Santo Atanásio, então, se esconde entre os padres do deserto, e ali ele escreve, inclusive, essa que é uma das obras mais influentes do catolicismo e mais conhecidas, justamente porque propagou um estilo de vida que é o precursor da vida religiosa. Ele escreve a vida de Santo Antão. Inclusive, ele é um livrinho que deve estar aqui entre esses roxos. Vamos ver. O primeiro livro, ó, exatamente esse aqui, ó. Santo Antão, a vida de Santo Antão de Santo Atanásio. Ele escreve também, mais para frente, ah, sobre a encarnação do Verbo. Tem uma frase fortíssima: ele se fez homem para que nós nos tornássemos Deus. Enfim, inclusive, eh, os escritos de Santo Atanásio vão chegar, por exemplo, a Santo Agostinho, quando ele está no seu período em Milão, e vão participar diretamente da conversão desse grande santo da igreja. Quer dizer, um santo que em pouquíssimo tempo se tornou muito importante, muito relevante. Pois bem, Santo Atanásio volta para Alexandria pela última vez em 366, depois do quinto e último exílio. Ele morre em paz na sua própria cidade, na sua própria diocese, no dia 2 de maio de 373, aos 77 anos. Quando ele morreu, o arianismo ainda existia, ainda era forte na corte, mas Santo Atanásio combateu o bom combate, fez o seu trabalho, segurou o credo, manteve a palavra, o consubstancial que foi definitivo, entregou para a geração seguinte, que viriam os padres capadócios, São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa. Ele entregou a base que eles precisariam para de fato derrotar o arianismo no Concílio de Constantinopla em 381. Poucos anos ali, 8 anos depois da morte de Santo Atanásio, que inclusive causaria uma espécie de temor nos defensores da fé ortodoxa, justamente porque Santo Atanásio, seu grande herói da fé, o seu grande combatente, morrera 8 anos antes. Então, de algum modo, os católicos chegaram no Concílio de Constantinopla se considerando um pouco desfalcados por essa perda trágica. Trágica, para a fé, né? Santo Atanásio era uma pessoa mais idosa e tudo mais, não foi martirizado, mas uma tragédia nesse contexto, né? Bom, o elogio, se vocês quiserem, ele tá sempre aqui na descrição. Ele é, de fato, muito elogioso a Santo Atanásio. Não vou ler ele para não me estender, porque vocês sabem que Santo Atanásio não é o único santo de hoje. Estão cansados, estão carecas de saber. E estão carecas de saber que antes de passar para os próximos santos, eu vou te lembrar de deixar o teu like, a tua inscrição, de vir aqui nesse QR Code, apontar a tua câmera para ele, para ir para uma página para te tornar colaborador mensal de todos os projetos do Hub Católico, ou fazer uma colaboração pontual por Pix.
também, né, nesse QR Code, tem o link aqui embaixo, tem a chave de Pix aqui embaixo, e de pedir já, desde agora, a tua oração por esse projeto, por esse trabalho. É muito importante. Dá trabalho de fazer. Todo santo dia tá aqui. Bom, nosso martiriológio de hoje começa, ou melhor, quando a gente volta para a parte cronológica, né, porque Santo Atanásio está fora do tempo aqui no martiriológio, ele começa com os santos Espério, Zoe e seus filhos, Ciríaco e Teódulo. Uma família inteira de escravos cristãos em Atalia, na Panfilha, ali, uma parte da Turquia, por volta do ano 124, no reinado do imperador Adriano. O senhor pagão da casa onde eles trabalhavam exigiu que comessem carne sacrificada aos ídolos, a família se recusou e eles foram flagelados, torturados e lançados todos juntos num forno em chamas. Uma família inteira de santos. Depois temos São Félix de Sevilha, diácono e mártir da igreja de Sevilha, no século IV, provavelmente também durante a perseguição de Diocleciano. Morreu ali por volta do ano 300, um culto que permaneceu vivo na igreja de Sevilha, eh, e vai ser reforçado pelos grandes bispos que nós vamos ter ali alguns séculos depois. São Vindemial e São Longinos, bispos do norte da África, que foram decapitados em 483 por ordem do rei vândalo Hunerico. Os vândalos tinham invadido a África, eles eram arianos, né, então os mesmos arianos que Santo Atanásio combateu um século antes, persistiam ali, invadiram a África e tomaram boa parte do norte da África. São Videmial era bispo de Gapsa, que hoje fica na Tunísia, e São Longinos, bispo de Parmária, ali mais ou menos onde é a Argélia. Ambos morreram, então, pela mesma fé que Santo Atanásio defendia, contra os mesmos inimigos que exilaram Santo Atanásio 5 vezes. Morreram em 483. São Gualberto de Luxeuil, sucessor de Santo Eustáquio na direção do mosteiro de Luxeuil, na Borgonha francesa. Aquele mosteiro lá que a gente já falou sobre ele, fundado sob São Columbano, que era o grande centro do monarquismo irlandês na Gália. Ele governou a abadia, com doutrina sólida, com firmeza, em pleno século VII, século de muita expansão do catolicismo, mas também de muitas dificuldades. Morreu em 670. Santa Vilborada de São Galo, do grande mosteiro de São Galo, já falamos dele aqui também. Uma reclusa que vivia numa cela emparedada junto à igreja de São Galo, na Suíça. Em 926, alguns bandos de magiares, ou seja, de húngaros, invadiram a região, atacaram o mosteiro, os monges fugiram, mas Santa Vilborada se recusou a sair, ser retirada, preferiu morrer ali rezando do que abandonar o lugar. Ela foi morta a machadadas pelos invasores. E vejam só que curioso, ela é considerada a primeira, por alguns, é a primeira mulher a ser canonizada formalmente pela igreja em 1047. Ela morreu em 926. Depois temos o beato Nicolau Hermansson, bispo de Linköping, na Suécia medieval. Acolheu solenemente as relíquias de Santa Brígida da Suécia, que foram levadas de Roma para lá, de modo que eh, ajudou nesse grande culto dessa que seria dali para frente uma das mais veneradas santas do norte da Europa. Morreu em 1391 ele. Depois temos Santo Antonino de Florença, um bispo dominicano, portanto, ordem dos pregadores ali no século XV. Ele foi prior do convento de São Marcos em Florença, mesmo convento onde o Fra Angélico pintou os afrescos famosos dele. Se vocês não conhecem, pesquisem Fra Angélico no Google mesmo, no Wikimedia Commons, é um bom lugar para pesquisar isso. Vocês vão ver, é um dos, assim, ó, é fantástico. Ele foi eleito arcebispo de Florença a contragosto do Papa, era Eugênio IV na época. Governou a diocese durante a peste, a fome de 1448 e 49, e deu tudo o que tinha aos pobres, vivendo na pobreza, na austeridade absoluta. Morreu em 1459. O beato Guilherme Thierry,
um agostiniano irlandês que morreu sob a perseguição de Oliver Cromwell. Foi enforcado em 1654. Depois nós temos um mártir do leste asiático, São José Nguyen Van Lu, catequista leigo, agricultor, catequista do Vietnã, e quando os mandarins vasculhavam a região ali procurando sacerdote escondido, eh, São José Nguyen se entregou voluntariamente no lugar do padre, como vítima, dizendo que ele era o próprio padre. Morreu no cárcere de fome e de maus tratos, foi canonizado por São João Paulo II, em 1888, 1988. Ele morreu em 1854, portanto, 180 anos atrás, mas quase. São José Maria Rublo Peralta, um sacerdote jesuíta espanhol, conhecido como o apóstolo de Madrid, um confessor incansável, diretor espiritual, visitador dos pobres das periferias, atravessou Madrid inteira a pé, dia após dia, durante décadas, ouvindo confissões e socorrendo enfermos. Morreu em 1929 e foi canonizado por São João Paulo II em 2003. E por fim, o beato Bolesław Strzelec. Como é difícil ler esses nomes poloneses, putz, preciso treinar mais isso. Um sacerdote polonês foi preso pelos nazistas, enviado a Auschwitz, onde ele morreu em 1941. Foi beatificado em 99 por São João Paulo II, junto com os 108 mártires poloneses do regime nazista, os quais a gente vem vendo aqui ao longo das semanas, no Todo Santo Dia. Hoje é dia de um grande santo, Santo Atanásio, mas também de outros tantos grandes que a gente não tem, infelizmente, tempo, disponibilidade para ouvir todos. Se Deus quiser, ano após ano aqui a gente vai conhecendo todos esses santos mais profundamente, mas me conta aí, tu gostou da história de Santo Atanásio? Já conhecia? Já leu alguma obra dele? Algum outro santo te chamou a atenção? Porque talvez o santo catequista, São José Nguyen. Me conta aí, qual santo de toda essa lista aqui, qual te chamou mais atenção e por quê? Deixa o teu like, a tua inscrição, colabora aqui nesse QR Code, se tu puder, e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia.